Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Terça-feira é dia de podcast aqui na sua telinha no canal do YouTube. Se você está assistindo aí, dê um joinha, dê um compartilhamento aí para que mais pessoas possam estar nos acompanhando. Estamos com mais de 630 seguidores, temos 180 vídeos, compartilhe, muita orientação, muita informação e hoje a informação é carne de qualidade. Como fazer aquele churrasco de primeira quando você convida seus amigos. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Juliomar Andrucho Meschio, ele mestre churrasqueiro e com um vasto currículo aí. Tudo bem, Juliomar? Tudo ótimo. E você, Thiago? Tudo certo, tudo bem. É um prazer receber aqui, ali de Itapema, para o norte e Planalto Norte catarinense. Exatamente. Vamos espalhar aí a legião dos carnívoros por todo o nosso estado e pelo Brasil. Legal, é isso aí, bacana. Agora em maio, você esteve participando de um evento, né? Mr. Mu. Ele é o maior festival de churrasco temático do Brasil, né? Foi realizado ali em São José dos Campos. Como foi essa experiência de participar deste maior festival de churrasco do Brasil? Primeiro, a expectativa era gigante, né, cara? Quem tava tocando lá era o Leonardo, Zé de Camargo, também César Menotti e Fabiano, entre outras bandas, entre outros grupos sertanejos menores, mas também não tão também conhecidos, né? E eu tinha isso como meta na minha vida, participar desse show, desse evento, desse festival de carnes há um bom tempo já. E tive a oportunidade esse ano, fui convidado pelo Éder Mandrake, que ele que foi o chefe da minha estação, para ir trabalhar com ele. Claro que tive outras oportunidades antes, né, durante o percurso, mas tiveram acidentes de percurso que estava aparecendo dizendo assim que não vai, mas chegou de última hora, deu a oportunidade e eu fui, encaixei e deu tudo certinho. Então lá nesse evento, ele uma vez ao ano em São José dos Campos acontece o Mr. Mu e nesse ano foi a 10ª edição, então completando 10 anos, por isso que eles fizeram um evento maior e com mais atrações. E também eles estavam esperando que o Guinness Book fosse até lá. E graças ao bom Deus, tudo aconteceu como deveria acontecer. Nós fizemos o protocolo, estavam os fiscais, os auditores, e confirmaram realmente que o Mr. Mu, né, foi considerado como o maior festival de carnes do mundo. Uau. Assando o maior volume de carne bovina em 8 horas. Então, eu tenho o prazer, né, de ter participado desse evento, desse momento, onde nós tivemos aproximadamente 150 estações, algo que eu estava desacostumado, sempre um volume um pouco menor, e aí aproximadamente 24 mil pessoas. Eu, em particular, na estação onde eu toquei, como o meu chefe, ele não tinha um chefe para a segunda estação, então ele repassou para mim, eu controlei uma, ele controlou a outra, todos subordinados a ele. Mas eu toquei a estação de chorizo, eu assei mais de 50 contrafilés inteiros, nessas 8 horas. Poxa, bastante, o número é grande. 24 mil pessoas passaram por lá, 150 estações, eu imagino a grandeza disso aí. Sim, só para você entender a expectativa, cada estação ela é composta por um chefe de estação ou capitão, conforme queiram chamar, e mais 4 assadores. Então são 5 pessoas. Uau. Ao total ultrapassando 750, porque sempre tem um a mais, um a menos, né? Para que a gente não tenha problemas no percurso. E é um campeonato? Né? E como é isso? É um campeonato? Fala um pouquinho melhor sobre isso. Na verdade não, é um festival, né? Ele é um show. Uhum. Então enquanto você está assistindo o show durante aquele tempo que se abre os portões, você está indo nas estações e provando cada tipo de carne que tem lá. Então tem uma diversidade, por isso tem 150 estações, tem uma diversidade muito grande de carnes. Então você tem oportunidades de conhecer a carne por métodos diferentes. Assada, grelhada, defumada, acompanhamentos de carne. Então é algo fantástico. É imperdível. Você não pode perder, deixar de participar de um festival de carne, seja qual ele for. Porque é inenarrável a experiência. Ele é open food. Então isso é o que deixa legal. O Mr. Mu, ainda diferente dos outros que eu participei, ele ainda é open bar. Então é outro esquema, né? Era um evento mais adensado. Os outros, a maioria dos que eu tenho participado, são apenas open food e o show, mas mesmo assim é bem legal.
E o Guinness Book foi um diferencial dessa vez, né? É algo que pra gente que parece tão pequeno, né? A gente tá nesse meio correndo atrás do churrasco, da carne, do mundo carnivorista, que eu gosto de falar. E você ser presenteado com isso, e é só fruto de trabalho, né? Então isso é muito bom. E você estava presente ali com o Júnior Bonassa, o Éder Araújo, a Cami Damasceno. Poxa, que bacana. São pessoas bem importantes nesse mundo, né? O Júnior Bonassa foi o primeiro que eu tive a oportunidade de conseguir para participar na estação dele. E aí eu tive problema, os patrocinadores começaram a demorar para repassar o valor, eu vi que não ia dar mais tempo, não ia ter capacidade financeira para subir. Eu disse, não, liguei para eles, não dá. E quem conseguiu para mim foi a Cami. Certo. E a Cami, ela estudou comigo no curso de defumação do Osso Boca, lá na turma T11. Então, ela também estava com 2 estações, muita coisa. E, por fim, um cara que eu conheci pessoalmente, que eu conheci lá, é o Éder Araújo. Eu já acompanho o trabalho dele há muito tempo. Ele tem o maior podcast de churrasco do Brasil. Puxa. Então, o cara é um cara fantástico, assim. É difícil... Eu sou de alta intensidade, muita energia. Mas aquele cara é demais. Eu gostei de estar perto dele. Tenho certeza que quem está perto dele constrói uma energia positiva legal, assim, e leva você para frente, e a coisa anda muito bem. Que legal, que bacana. Eu tô com um currículo aqui teu, né? O Juliomar Andrucho Mesquil é médico veterinário, professor universitário das disciplinas de inspeção e tecnologia da carne. É mestre churrasqueiro, parilheiro, é isso? É pitmaster, formado pela turma 11 do Roberto Bocabello. Isso mesmo. Poxa, há mais de 7 anos, é artesão de carnes, dry aged, e ministra cursos, palestras, workshops sobre cortes, técnicas de preparo e processos de maturação. Organiza aí eventos exclusivos, né? Parrilha, fogo de chão, varal de defumação, pit smoker. Que bacana, olha só. E como começou tudo isso? Depois a gente vai falar sobre o teu canal. Ok. Tá? Mas como começou esse gosto pela carne, assar carne, ter a carne de qualidade, oferecer essa carne para quem está próximo de ti? A brincadeira começa sempre em casa, né? Não tem como não acontecer. Nossas famílias no Brasil, né? Eles vivem em torno do churrasco e isso faz com que a gente se desenvolva. Uma fase da tua vida, você se projeta como um graduado, buscando oportunidades. Mas poucos vislumbram, como eu, dentro da medicina veterinária, a ciência da carne. Buscar a ciência da carne para entender o processo. Então, muito do meu aprendizado foi dentro da própria medicina veterinária. E hoje em dia, todos sabem, isso não sou eu que estou falando, a maioria dos professores não recebem tão bem assim, a ponto de construir um excelente patrimônio, ter uma vida maravilhosa, boas férias, né? Então nós temos toda essa condição. Quando eu entendi isso, e eu tenho 23 anos de formado como médico veterinário e 18 de sala de aula como professor universitário. Ainda continuo como professor de pós-graduação, ainda continuo online, né? Facilita muito a vida. Mas há 7 anos atrás, lá em 2018, eu bati no peito e disse, eu tenho que tomar vergonha na cara, não dá mais. Não sou mais um piazinho. Certo. E aí eu comecei, eu já estudava, já dava aula sobre o dry aged, eu comecei a fazer as minhas câmaras em casa. Montava uma câmara, colocava a carne dentro, colocava dentro de geladeira e fazia todo aquele trabalho num método mais simples. Mas usava todas as variáveis corretas já. Aí depois disso, eu construía a minha maturadora. Fui lá, mexi, fiz uma geladeira, aumentei de 5 quilos a cada 45 dias para 30 quilos a cada 45 dias. Uau! E depois, mais tarde, comprei uma câmara profissional que vai a 80 quilos. E aí eu fui trabalhando em cima disso. Claro, o dry age ele existe no Brasil há 15 anos, mais ou menos, né? O precursor, o Sandro Giovanni, um dos precursores, o Sandro Giovannoni, que é o dono lá do Spazio Lab em São Paulo, que é o que me vendeu, inclusive, a Maturamit, que é essa maturadora. E em cima disso a gente vai estudando, buscando oportunidades e testando. E aí, quando eu comecei a produzir o dry age e comecei a fazer cursos para fora, ensinar as pessoas como fazer. Mas eu levava o evento carnivorista.
Certo. 1, 2 horas de workshop e o restante 4, 5 cortes diferentes, ensinando idades diferentes, maciez diferentes, tudo. E é isso que eu trazia um conceito, uma experiência para a pessoa que estivesse nessa condição. Inclusive, se você tiver interesse, é só me chamar na cidade que você estiver, qualquer local do Brasil, pode me chamar que a gente vai dar um jeito e vai fazer um evento legal e exclusivo para vocês. Tem um telefone, né? Tem um Instagram também, né? Tem sim. Ó, o Martinelli vai colocar ali na tela o telefone, o Instagram. Muito bem, olha só. E você tem um programa, né? Tem. Programa de TV Queimando o Osso, né? Fala mais sobre isso. Exatamente. A gente tem um programa de TV chamado Queimando o Osso. Ele é veiculado pela Gen TV, lá da região mais oeste de Santa Catarina, mas ela é uma TV digital, portanto ela alcança o Brasil todo e até fora do Brasil. Nesse programa, que ele corre aos domingos, às 10 da manhã, eu falo sobre churrasco. E aí a gente constrói técnicas fáceis, básicas e sofisticadas, depende do episódio, para que tenha-se uma noção de tudo que é diferente hoje, né? Hoje o mundo da carne, ele é extremamente diferente. Não existem erros. Não existem erros. Ah, mas o cara gosta só de sal grosso. Não é um erro. Isso não é um erro. O cara gosta só de parrilha. Não é um erro. Certo. Existem técnicas diferentes. A cada momento eu posso usar uma técnica e cada uma vai ter o seu sabor, a sua textura, a sua condição de uso, né? Então por isso que eu penso nesse formato. E o desafio? Qual é o maior desafio quando você está lá assando uma carne? Bah. Essa é uma pergunta. Essa é a pergunta de milhões. Qual é o desafio? Você acertar o ponto, o tempero, né? O fogo? Qual é o desafio? Então, se a gente for pensar em tudo isso, nós somos já treinados para isso. Controlar o fogo, acertar o ponto. Eu acho que o mais difícil é o ego. Certo. Tanto do assador, quanto das pessoas que estão do outro lado. Eu aprendi a ser um pouco mais humilde com o show do Fernando Sorocaba. Porque quando eu comecei nesse mundo lá em 2018, eu fui estudar os grandes. Um deles, assisti uma entrevista com o Barbecue King, que é um dos maiores do Brasil hoje, e ele disse, cara, quer ser um bom churrasqueiro? Vai para os festivais, nem que tenha que trabalhar de graça, vai aprender. E lá eu entendi, atendendo 3.000, 4.000 pessoas em 25 estações, que eu preciso atender no mínimo 80% daquela galera. Numa vez só. Então eu não vou. Vai ser difícil eu atender o cara que gosta muito salgado ou o cara que gosta menos salgado. O cara que gosta num ponto muito passado ou um ponto menos passado. É difícil, porque tem muita gente naquela fila esperando. Então você tem que ter uma condição. Eu tive uma experiência que foi interessante para entender até um pouco da humildade. A gente tem que se obriga a aprender. Se eu era arrogante, eu reduzi isso. Lá em Ponta Grossa, que foi o primeiro evento do Fernando Sorocaba que eu participei de 8 eventos deles, e 2 eu tive a oportunidade de assar carne no palco pro Sorocaba, né, para ele servir a da galera VIP ali. E nesse de Ponta Grossa, chegou uma moça para mim e eu tava nos defumados. E aí ela chegou pra mim e nós estávamos servindo costela e ela olhou pra mim assim, ai moço, mas essa costela tá mal passada, não tem uma melhor passada? Olha só. Daí eu olhei pra ela e disse, olha, desculpa minha querida, mas essa costela ficou 9 horas no fogo. Esse anelzinho que você tá vendo vermelho aqui é defumação, não tem nada a ver com mal passado. Eu faço questão, por favor, você pode provar, não vai ter nenhum problema e com isso você vai entender o processo. Então você veja, e se eu sou diferente? E se eu simplesmente, você tá louco, menino, você aceita demais aqui, você tá achando que tá errado. Não tá. Certo. Então, o lado do professor, ele vem mais para próximo da gente e a gente percebe assim que nem todos sabem tudo e por vezes, eu tenho que baixar até aquela condição para mostrar para ele. Eu tinha um professor da especialização que falava sempre assim, o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Certo. Então, eu preciso falar tudo. E aí sim a gente vai compreender a coisa. Ah, mas a pergunta é boba. Não existe pergunta boba. Existe você estudou num nicho ou vive num nicho que tem oportunidades de aprender mais coisas e eu em outro. E se eu puder te trazer mais, eu fico muito mais feliz. Na comunicação, né, quando a gente vai redigir, né, como jornalista, a gente não subestime o outro. Você acha que outra pessoa vai saber o endereço da onde nós estamos gravando esse podcast. Não, passe o endereço, passe o andar, passe o número da sala, tudo certinho. Não subestime a outra pessoa. Né? Exatamente. Então, é isso.
né? Bem o que você falou, né? Tem que cada um tem, né? Passe todas as informações, né? E não Sim. substituir. Ele sabe qual é o modelo, qual é a textura, qual é né, não, passe tudo, né? Hoje, se você entrar no meu YouTube, tem um vídeo que tá chegando já nas 300 mil visualizações, faz 3 semanas que ele tá rodando, e nunca vi tanto comentário na vida como tem ali. E aí, ali tem mal passada, bem passada, e não sei o quê, e não sei o quê. Olha só. E eu vou respondendo e vou conversando, porque uma coisa eu entendi, não existe ponto certo, existe o que você gosta. Ótimo. É isso aí. Se a gente começar a trabalhar assim, você se doa um pouco mais, você aprende que a pessoa pode gostar de outra coisa e tá tudo certo. Ontem ainda estava discutindo, eu fiz 2 eventos no final de semana. Ontem não, desculpe. No domingo e no sábado. Tive 2 eventos sequenciais. E aí um senhor, no meio de todo mundo, ele disse, cara, eu gosto bem passado também. Daí eu olhei para ele e disse, mas isso não tem problema. Eu vou me esforçar para deixar no bem passado, tentar manter o máximo da suculência, mas o teu também tem sabor. Sabe por quê? O que nós buscamos no churrasco? A crostinha. Certo. A famosa reação de Maillard. O que o bem passado tem? Mais crostinha. Certo. Então pode ser que você tenha muito mais sabor em cima disso, você goste realmente disso. Claro, aí a gente exagera, né? A pessoa que gosta da carne selada, uma passada, às vezes ela exagera um pouquinho, porque tá queimada, não sei o quê. É óbvio, né? Se tiver queimado é problema. Aí nós estamos agindo com potenciais tóxicos da carne, aí não é legal. Agora, bem passado é outra condição. Então vale a pena sempre fazer. Vindo nessa mesma vibe, eu acho que vale a pena a gente comentar a respeito, é como no dry age que eu estava falando para você. Né? O dry age é uma carne maturada a seco, onde com o envelhecimento dela, a gente constrói sabores e texturas. Okay. Simples assim. Então, assim como a cerveja a gente envelhece, o uísque a gente envelhece, o queijo, a linguiça, eu envelheço a carne, sem colocar nada, nenhum aditivo, apenas o controle das variáveis. Quando eu controlo as variáveis, então eu tenho até 35 dias uma carne com sabor amanteigado. 35 a 75 dias caramelizado, amendoado e ali subindo para cima queijos azuis, queijo gorgonzola e assim por diante. Então, e a textura quanto mais velha, mais macia, porque ela destrói todas as proteínas estruturais, todas não, mas parte das proteínas estruturais que faz com que ela fique mais macia. Por isso que o envelhecimento melhora. E da mesma forma, você vai perguntar para mim assim, não, mas então qual que é o melhor dry age? Depende de você. Na minha casa, eu diria assim, de 35 a 45 dias, se eu fizer um evento, eu atendo todos. Porque o sabor amanteigado, aquela leve maciez é fantástico. A galera vai mesmo. Mas quando eu começo a subir um pouco mais, começa a mudar. Eu, por exemplo, em particular, de 70 a 90 dias eu não gosto. A minha filha de 11 anos é apaixonada. E eu não. Olha que interessante, no mesmo seio familiar, todo mundo. E eu gosto, então, abaixo dos 45 e acima dos 120. Onde eu começo a sentir aqueles sabores de queijo. Então, são sabores, são interpretações, né? E cada um vai ter que reconhecer o seu. Como é que você faz para acertar isso? Vai ter que provar um pouquinho de cada. Eu estou à disposição para te ajudar nisso. Olha só, Juliomar Andrucho Meschio, né? Mais de 7 anos aí, médico veterinário, professor universitário, tem aí, né? Formado com o Roberto Bocabello. Poxa, que bacana, que história, hein? E qual que é a dica para quem está começando, querendo fazer e ser um mestre churrasqueiro? Bom, primeiro eu vou fazer minha propaganda então, né? Opa! Começa comprando meu e-book lá na Hotmart. Isso. Eu tenho o e-book do churrasqueiro básico, eu tenho o e-book de hambúrguer, já está saindo Como é que acha? Como é que acha? Lá no... Tem que procurar pelo meu nome, Juliomar Meschio. Vai lá no Hotmart, entra com o Jar Meschio e achar todos os meus produtos numa sequência lá. Ok. Né? Então já está disponível o de hambúrguer e o de churrasqueiro básico. Eu já estou tô terminando de montar o churrasqueiro intermediário para depois fazer o avançado. Eu estou finalizando um e-book para fazer a costela ideal, chão, varal, tudo mais. E outro de picanha, com 10 versões de picanha diferentes para serem feitas. Tudo isso ele vai servir como base para, se Deus quiser, até o final do ano, no máximo ano que vem, eu já lançar os meus cursos online para poder fazer o trabalho tanto com churrasco quanto outras oportunidades. Claro que eu não vou deixar de lado o presencial, que o presencial também é importante. Mas voltando às dicas, a dica importante é ter amor. Não precisa de mais nada. O meu slogan do meu programa, lá do Queimando Osso, é amor com sabor de carne. Por quê? Você tem que ter amor. Se você não tem amor, você não consegue assar uma tulipa na churrasqueira.
né? Então, esse amor, ele vem construindo junto com a ciência. Eu asso carne na air fryer. Tem gente que você vai perguntar aqui e vai dizer assim, meu Deus, mas é o meu preconceito, não sei o quê. Eu faço picanha na air fryer. Olha E te entrego uma picanha top. Uau! Mas o que acontece lá? Esse amor que eu tô dizendo é eu entender o ambiente. O que é aquele ambiente? É um forno diferente, que tem uma circulação de ar diferente, uma temperatura diferente. E se eu sei controlar ela, eu vou fazer a coisa direitinho. Que não é diferente de um forno a gás, que não é diferente do forno elétrico, que não é diferente da churrasqueira. A diferença entre eles, por exemplo, de um forno elétrico para churrasqueira, eu tenho uma oxigenação, que aumenta a minha combustão. Aqui a eletricidade faz a serpentina aquecer. Então eu tenho que entender os detalhes, como aquecer o ambiente. Então como é que eu vou aquecer o ambiente se eu fazendo a costela de chão? Aumenta a temperatura. Entende a distância do fogo entre a costela e a temperatura. Então tudo é ciência e é o formato como você faz. Quando você entender isso, você vai começar a perceber que é gostoso, na verdade, essa carne. Qualquer uma das condições, ela se torna muito mais atrativa para você quando você faz com esse amor, né? Aí estudando temperatura do fogo para você compreender. Mas eu tenho medo de errar o ponto. Compra o termômetro. Certo. Não tem erro. Estuda as temperaturas que você quer para cada ponto, coloca o termômetrozinho, acompanha, né? Mas e você faz tudo no termômetro? Não, eu não faço tudo no termômetro. Tem um grande chefe aqui do Brasil, chamado chefe Fábio de Pádua. Eu aprendi com ele no show do Fernando Sorocaba como eu assar a picanha inteira, e eu não sabia. Sem termômetro. Sim. E como é que você bota lá uma picanha inteira na parrilha e você sabe que lá dentro ela tá ao ponto menos ou não? Entende? Olha. E aí sim tem uma técnica, uma textura, você balança a carne, você percebe o movimento dela, e aí você diz, opa, aqui ó, tá muito mole ainda, aqui não tá assado, pode deixar que ainda vai rolar muito mais tempo ainda. Então é bem legal assim, sabe? E essa é a importância, é conhecer as variáveis, estudar cada uma delas e encaixando tudo junto. Eu tinha um professor de anatomia, Dr. Edson Prisco Farias, e ele sempre dizia assim, a universidade, cada disciplina é uma gaveta. E vai chegar um momento que você tem que abrir tudo e juntar. Então, esse conhecimento da graduação me traz para cá a mesma coisa. Aqui é o fogo, aqui é o espeto, aqui é a grelha, aqui é o sal, aqui é todos os tipos de sais. Então, a gente vai misturando. Por exemplo, eu pergunto para você gosta de churrasco da igreja? Gosto. Então, uma galera gosta. É errado? Não. Então, é isso que eu falo. Aquele rapidinho, né? Coloca dentro do isopor, ele coloca dentro do isopor e vai chegando, o pedido, vai tirando dali de onde que tá. Por vezes até diferente, né? O espeto de pau, né? Aquela peça grossa, larga, toda torcidinha, que passou 2 dias lá dentro de nós chamamos de salmoura úmida, né? Ou salga úmida, onde eu adiciono outros temperos e tá tudo certo. Por exemplo, eu, em particular, para mim, isso agora para mim, o meu gosto, né? Então, tanto uma opinião pessoal. Eu gosto de carne com sal, cordeiro com sal, suíno com sal. Por quê? Porque eu gosto do sabor da carne. Tudo pode mudar se você errar um pouquinho da dose, né? Então, eu não vou dizer para você que eu não uso. Por exemplo, quando eu faço os meus defumados, ou eu faço o sal SPG, né? Que é Salt, Garlic, SPG, Salt, Pepper, Salt, Pepper and Garlic, né? Okay. Sal, pimenta e alho. Então, ele fica legal, é o estilo texano, né? A gente faz. Então, cada uma dessas condições, ele vai dar um tempero diferente. Aí você, por exemplo, vou fazer um defumado para um grupo de pessoas lá que não conhece. Tira a pimenta, não vai correr risco. Né? Então tudo são composições, são harmonizações e estruturas que vão te dar um conceito, um evento melhor. Falando em evento melhor, né? Toma uma aguinha, né? Para continuar que o nosso bate-papo tá muito bacana, muito legal. Evento, né? Você atende eventos também? Eventos corporativos, tal, se chamar em qualquer lugar do Brasil, está indo. Estamos à disposição. Eventos pequenos, eventos grandes. E o que o pessoal gosta nesses eventos? Então, é bastante particular. Por isso que eu te falei que eu faço eventos exclusivos. Eu tenho, por exemplo, no final de semana, eu fiz um evento com carne simples, porque era o que eles queriam, e no outro era petisco.
e tá tudo certo. Só petisco. Agora, para essa semana, eu tenho um evento na quinta-feira que vai ser só espetinho. No sábado, eu tenho um evento em particular para 20 pessoas que o cara quer costela. Certo. E aí, eu sugeri para ele que não fizesse apenas a costela. Fizesse uma costela e uma costela defumada. Então, eu já construo uma relação diferente, uma busca diferente, um sabor diferente. Então, tudo depende de quem vai fazer. O cara que me chama de uma construtora, ele quer um churrasco que tenha um volume alto de carne, mas ele vai ter que pensar no equilíbrio financeiro, porque ele vai chamar muita gente. Certo. Então, não tem como prever. É melhor sentar e conversar com o anfitrião da festa, que você vai ter um resultado melhor. Essa seria uma dificuldade do churrasco que eu diria para você. Porque hoje as pessoas, o tempo delas é muito complexo. Então ela não quer parar com você para conversar. Ela só te liga e diz, quer no orçamento. Ok, tudo bem. Quantas pessoas? É almoço? É jantar? Tem equipamento? Que cortes você prefere? Olha só. Né? Não é só não é um orçamento simples, Não. é o orçamento. Não, eu tenho que entender claro, as variáveis. Claro. Em cima disso, eu construo uma harmonização para entender que cada prato se comunique entre eles. Para que você chegue lá e você se sinta confortável. Mas o cara vai lá e ele não quer fazer uma harmonia, não quer entender a harmonização. O que ele comer tá valendo. Tem gente que não aprecia, ainda não tem ainda o conhecimento para isso. Tá tudo bem, se você disser faça, eu vou fazer. Tá tudo certo, é o teu gosto que me importa. Mas eu vou tentar sempre melhorar o máximo que eu puder para que você tenha o melhor resultado, a melhor experiência. A melhor experiência, essa é a palavra. Muito bem. Juliomar Andrucho Meschio, que bacana, que legal. De Itapema, de Canoinhas e para todo o Brasil. É isso aí. Eu sou nascido em Porto União, né? Certo. E vivi muitos anos em Canoinhas quando eu fiz minha faculdade. Depois eu retornei para Canoinhas, depois de um bom tempo rodando boas partes do Brasil aí trabalhando. Daí voltei para lá porque a família da minha esposa é de lá. E aí esse ano me vim para Itapema com família e tudo pra gente desbravar novos ares. Certo. Tá crescendo, né? Sim, muito. Gigante, Itapema. Muito, muito, muito. Você é algo que a gente não vê muito no interior. Você também morou um tempinho breve em Canoinhas. Isso. A gente não vê o crescimento assim rápido. Você passa numa rua, 2 semanas depois já tem alteração. É incrível assim. É incrível. Se você fixar algumas referências e elas sejam construtivas, é possível que você se perca na próxima vez que você passar. Muito bem, olha só, né? Você se formou em 2003, né? Já está aí há 22 anos de formado, Isso. 7 anos, né? Artesão das carnes dry aged. Já aumentou a geladeira lá? Tava de 5, foi para 30, já tem projeção para maior? Projeções tem, mas ainda não aumentei a geladeira. Ainda vou segurar, preciso crescer em outras condições momentâneas que são prioridades no momento. Certo, mas vai chegar... A próxima deve ser de 50. Olha, eu não sei. Eu tô em contato com um cara de Portugal que ele quer que eu faça o curso para ele de dry age, né? Vai ser tudo online. E ele tá montando um frigorífico, na verdade, lá. Certo. Então, a minha ideia é, assim como eu vou propor pro frigorífico dele, é montar aqui a estrutura no Brasil, dentro do frigorífico, para poder entregar esse produto já rotulado, prontinho para venda comercial. Então, não mais uma estrutura pequena, mas sim uma estrutura grande. Se alguém estiver disposto e quiser trabalhar com dry age, estou à disposição e a gente pode montar o melhor projeto para você. Legal. Ei, aquela pergunta de milhões. Na opinião de um mestre churrasqueiro, qual é a melhor carne para churrasco? Qual você quer? Entendeu? Certo. É o cliente, é a pessoa que está do outro lado do balcão. Sempre vai ser o cliente. Sempre vai ser o cliente. É diferente de você perguntar qual eu gosto. Mas sempre vai ser o cliente. Eu tenho problemas com as minhas carnes hoje, porque, eu, por exemplo, em casa, a minha filha pequena, ela vai nos lugares e ela refuga a carne. Hoje ela não fala mais, ela só refuga e fica quieta. Ela chega quando tá em casa, porque tava dura, porque tava não sei o quê. Ela já tem um paladar, tem um apetite. Já tem um know-howzinho pequeno. Sábado, no evento, eles indagaram, um dos nossos parceiros viajou pra Itália e comeu a bisteca alla fiorentina. E aí eles começaram a falar com ela e ela contou pra eles bem certinho os cortes que tinha bisteca alla fiorentina, como é que separava porterhouse de T-bone de bisteca alla fiorentina. Então assim, ela vive isso, né? Ela vive isso. Inclusive lá no meu link do YouTube,
tem um videozinho dela explicando bem direitinho lá. Olha só. Vamos colocar ali, o Martinelli vai colocar para nós ali, né? Agradecer ao Martinelli, ao Christian também, que tá lá nos bastidores, né? Os Masters. Ó, olha ali, ó. Acessa ali, você vai ter o canal YouTube, tudo certinho por ali. Pra gente finalizar, quero que você faça, né, a tua mensagem final, né? Convidando o pessoal para fazer churrasco, né? E chamar o Juliomar para fazer um churrasco para eles, né? Fica à vontade. Legal. O legal de tudo isso realmente é a oportunidade. Se você me chamar, você vai ter um evento exclusivo. Eu vou montar conforme a tua necessidade, conforme o que você quer e o prazer que você quer atender. Então você vai escolher a carne, você vai escolher o ambiente, vai escolher o tipo de técnica que você quer que a gente faça e tenha certeza que vai ser correspondido. Eu estarei à frente e a minha equipe toda vai estar junto com vocês, oferecendo o melhor para vocês. Muito bem, é isso aí. Juliomar, muito obrigado, né, por estar aqui conosco, é uma honra, né? Revê-lo novamente. Sim. Legal. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma oportunidade gigante, né? A gente tá aí, já passamos por alguns podcasts já, mas quando a gente passa perto de um podcast de um cara que é próximo, que esteve já no nosso passado, é muito mais gostoso, é muito mais confortável, né? E é uma oportunidade realmente gigante de poder expandir. Às vezes tem algumas condições que a gente não consegue vender e não consegue mostrar oportunidade e tem barreiras que impedem. E um veículo como esse, de alta magnitude, de alta potência, com certeza isso vai alavancar muita coisa e vai fazer com que a gente consiga distribuir a ciência da carne e o amor com sabor de carne. Legal. Amor, paixão, é isso aí. Muito bem. Final do ano você retorna para falar a respeito de churrascos do final do ano. Qual que é a carne preferida do pessoal? Quando vocês quiserem, a gente monta um roteiro bem legal e vamos trazer bastante informação aí para o pessoal realmente conseguir aproveitar ainda mais os eventos carnivoristas. Legal, muito bem, obrigado. Então, se você gostou desse podcast, compartilha, dê um joinha para que mais pessoas possam assistir, possam ter esse acesso a esta informação. Nós vamos ficando por aqui em mais esse podcast. Obrigado pela sua audiência, participação. Até o próximo programa.